A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação e você que não perde um só Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, né? Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o ministério profético de Samuel, estudamos sobre o ministério profético de Natã, sobre Aías, sobre Micaías, estudamos até sobre alguns profetas anônimos também. E nos últimos programas nós estudamos sobre o ministério profético de Elias. Vários programas para estudar não só as profecias, mas também os muitos milagres que Deus operou através de Elias, que ficou conhecido como o profeta de fogo. Hoje nós iniciaremos o estudo do ministério do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias e é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Eliseu foi um discípulo de Elias e foi chamado por Deus para ser o seu sucessor. Eu quero já ler alguns versículos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vimos que naquela ocasião, quando Elias estava fugindo de Jezabel, que o Senhor falou com ele, observe o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Versículos 15 e versículo 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Então, Deus já havia dito a Elias quem ele deveria ungir e quem seria escolhido para ser o seu substituto ou o seu sucessor. E eu posso ler no mesmo capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, os versículos 19 a 21, que é a ocasião em que Eliseu segue, acompanha Elias. Veja o que diz os versículos 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ou seja, Eliseu estava trabalhando na lavoura, na agricultura, arando a terra com os bois. E ele estava com a 12ª, né, a 12ª junta de boi, trabalhando ali no campo, arando, cuidando da terra. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E este lançar a capa, Eliseu entendeu: Deus está me chamando para ser profeta, para exercer o ministério profético. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, como quem diz: deixa eu me despedir dos meus pais, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito, né? Vai e volte, se despeça e venha rápido. Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então eu posso dizer que Eliseu, antes de ser chamado por Elias, ele foi escolhido por Deus. Deus o chamou para o ministério profético e nós já dissemos em outros programas que para ser sacerdote bastava nascer de uma família sacerdotal, bastava ser da família de Arão, da tribo de Levi, para ser profeta não. Deus escolheu profetas das mais diversas tribos de Israel.
a maioria deles foram usados para profetizar para Israel e outros foram levantados para profetizar para nações estrangeiras. E nós vamos ver nesse texto, né, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, tanto a ocasião em que Deus diz a Elias que ele deveria ungir a Eliseu como seu sucessor, quanto a ocasião em que Eliseu deixa as juntas dos bois, vai se despedir dos seus pais e passa então a seguir Elias para exercer o ministério profético. Então, diante desse texto que lemos, né, nós já podemos extrair aqui 3 grandes lições. Primeira lição que nós podemos aprender é que é Deus quem escolhe pessoas para fazer a sua obra. Lendo o Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. Era Deus que chamava, né, juízes, reis, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento não é diferente, não é? Nós vamos ver Jesus chamando os apóstolos. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 11, né, diz isso, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então é Deus quem chama pessoas para fazer a sua obra. Nós vamos ver isso muito claro no chamado de Eliseu para ser o substituto de Elias. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus chama pessoas ocupadas para trabalhar na sua obra. Nós encontramos diversos exemplos da Bíblia. Moisés, quando foi chamado, onde estava? Por trás das ovelhas, do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Davi, onde estava? Cuidando das ovelhas do seu pai. Nós vamos ver, por exemplo, Samuel, que foi criado ali junto com Eli, estava no templo, servindo ao Senhor. 3 apóstolos, né? Não, 3 não, 4, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, que estavam lavando as redes, consertando as redes. Mateus, que estava lá na alfândega, lá na coletoria. Então Deus chamou pessoas que já estavam ocupadas para trabalhar na sua obra, para um trabalho ainda maior, ainda mais especial. Por exemplo, Moisés, que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, foi chamado para libertar o povo que estava lá no Egito. Davi, que estava cuidando das ovelhas do seu pai, foi chamado para ser rei. Samuel foi chamado para ser juiz, profeta e sacerdote. Só não foi rei, mas esses 3 ministérios Samuel exerceu. Mateus foi chamado para ser apóstolo e escritor do Novo Testamento. Pedro, André, Tiago e João foram chamados também para serem apóstolos e alguns para serem também escritores, como Pedro, Tiago e João foram escritores de livros do Novo Testamento. Todos estes estavam ocupados nas suas atividades e foram chamados, vocacionados e comissionados para fazer um trabalho mais excelente para Deus. Mas uma lição muito importante que nós aprendemos dando início ao estudo do ministério de Eliseu, é que antes de Eliseu ser profeta, ele aprendeu a ser servo. Ele aprendeu a servir a Deus e a Elias. Isso está muito claro. Inclusive, nós vamos ler esse texto hoje, mas eu quero já antecipar nessa aula introdutória, no 2º livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Que coisa interessante, né? Antes de Eliseu ser profeta, aprendeu a ser servo, aprendeu a servir, aprendeu a deitar as águas sobre as mãos de Elias. O que significa isso, professor? Quando Elias ia lavar as mãos, ele deitava a água. Ele estava aprendendo com Elias, desculpe. Isso é uma grande lição para nós, né? Nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão em busca de títulos, de posições, em que muitas pessoas querem exercer posições influentes na sociedade, eu diria até mesmo na igreja, mas não querem servir, não querem aprender a ser servo.
Existem pessoas que querem o título, quer o cargo, quer a função, quer a posição, quer nome, quer destaque, quer honra, mas não quer servir. E se não aprender a servir para Deus, não serve. Os grandes homens de Deus, vejam, de onde eles vieram? De uma posição simples. Onde estava Moisés? Eu já falei sobre isso. Moisés estava no deserto, por trás do deserto, cuidando das ovelhas que nem dele era. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhas que era do seu pai. Na ocasião que Samuel mandou buscá-lo para que ele fosse ungido como rei. Onde estava Saul? Procurando as jumentas do seu pai. Deus está à procura de pessoas que queiram servir, fazer a vontade de Deus. Deus não está interessado naquelas pessoas que querem o título, a função, a posição, quer ser honrado. Não, Deus está à procura de servos. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você já observou que Jesus, quando veio à terra, ele foi buscar pessoas simples para lhe seguir? Ele não foi buscar lá onde estavam os mestres, onde estavam os escribas, onde estavam os fariseus. Não, ele foi buscar pessoas simples. Já imaginou? O chamado de Deus contraria a lógica humana. Eu vou repetir essa frase. O chamado de Deus contraria a lógica humana. O que era de se esperar que Jesus fosse chamar? Os escribas, os mestres, os doutores da lei, aqueles que interpretavam a Torá, as Escrituras. Jesus vai chamar o quê? Pescadores, pessoas simples. E é claro que não estou com isso dizendo que Jesus não pode chamar pessoas cultas. Lucas, por exemplo, que é escritor de 2 livros do Novo Testamento, claro que era uma pessoa culta. Paulo era uma pessoa culta, claro. Não estou dizendo que Deus só chama pessoas simples, não. Não é isso. Mas Deus está à procura de pessoas que tenham um coração de servo, que queiram servir, que não esteja interessada no título, na posição, no cargo, na função. Não. Deus está à procura de pessoas que queiram servir, independente do título, independente da posição. Eu vou dizer algo aqui que Deus fará você lembrar no dia do julgamento do tribunal de Cristo. Deus vai fazer você lembrar disso. No tribunal de Cristo, quando a igreja for arrebatada, que nós recebemos o nosso galardão, haverá muita surpresa. Guarde esta palavra, muita surpresa. Não acredito que naquele dia vai haver frustração, decepção. Eu não acredito. Eu, particularmente, não acredito nisso. Nós estaremos já numa dimensão superior, corpos gloriosos, incorruptíveis, não teremos mais a natureza caída ou pecaminosa. Então, decepção, frustração, não creio. Mas acredito que haverá muita surpresa. E você vai ver naquele dia, pode anotar o que eu estou dizendo, pessoas simples, que vão serem mais honradas, receberem galardões maiores do que pessoas graduadas. Falo por parábolas. Quero usar a ética aqui. Eu vou usar a ética e vou falar por parábolas. Não vou falar sobre títulos, não. Mas pessoas que aqui na terra exercerão funções mais simples, que talvez não tiveram títulos, não exerceram cargos, funções elevadas, tanto na igreja como na sociedade, estou me referindo, que chega lá vão ser mais honradas. Por quê? Porque Deus está à procura de pessoas que queiram servir. E nós vamos aprender isso com Eliseu, o desejo de servir a Deus. Mas vamos falar, a partir de hoje, eu não vou falar tudo sobre Eliseu, claro, nós vamos dedicar vários programas, mas são algumas lições, né? Eu, antes de falar sobre o ministério profético, gosto de trazer algumas informações que eu considero importantes sobre o ministério desses grandes homens de Deus. E hoje vamos estudar sobre o seguinte tema. Abre a tela. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Então, à sua esquerda está aí uma imagem meramente ilustrativa do profeta Eliseu, e à sua direita, como que 3 reis indo para uma guerra, numa terra seca, faltando água, prestes a perecer. É sobre esse milagre que nós vamos estudar. Pode passar a tela, vamos para a introdução da nossa aula. Diz assim, na introdução, que depois da morte do rei Acasias, traz a tela,
Inclusive, nós estudamos essa história da morte do rei Acasias. Quero só lembrar a você. Rei Acasias era filho de Acabe, que havia caído das grades de um quarto, estava doente e mandou seus servos buscar, não é, consultar Baal-Zebub. Lembra disso? O deus de Ecrom, que Elias encontrou os mensageiros e mandou perguntar se não havia profeta em Israel. Não havia Deus em Israel. Lembra disso? E o rei mandou buscar Elias e Elias disse: você vai morrer, você não vai descer dessa cama. Essa cama que você subiu, você não vai descer. Então, ele morreu. Volta ao texto mais uma vez, a introdução. Então, depois da morte de Acasias, que era filho de Acabe, Jorão, seu irmão, começou a reinar em Israel. Por quê? Porque Acasias não deixou descendente, não deixou herdeiro. Então, quem herdou o reino, o trono em Israel? Jorão, que era irmão de Acasias e era filho de Acabe e Jezabel. Durante o seu reinado, o rei dos Moabitas, que pagava impostos a Israel, se rebelou. Então Jorão se uniu ao rei Josafá e ao rei de Edom para guerrear contra os Moabitas. Mas durante a jornada faltou água para os homens e animais. Então Josafá mandou consultar o profeta Eliseu, que profetizou não apenas a abundância de água, mas também a vitória na guerra, conforme segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículos 1 a 24. É sobre essa história, esse milagre que envolve, né? Essa história que vamos estudar hoje, essa aula hoje envolve profecia e envolve também milagres. Passa a tela, por gentileza. Então, nos versículos 1 e 2 do capítulo 3 do segundo livro dos Reis, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Traz a tela, por favor. Eu quero trazer à vossa lembrança o que nós já dissemos em outros programas, que nessa época havia 2 reis reinando sobre as 12 tribos. Você lembra que a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão, que o reino dividiu-se. Havia um reino reinando sobre 10 tribos, reino do norte, e outro rei reinando sobre 2 tribos, que era o reino do sul. Então, nesse período, eu posso dizer que o rei Jorão, ele era contemporâneo de Josafá. Josafá estava reinando em Jerusalém e Jorão estava reinando sobre o reino do norte, sobre as 10 tribos lá em Samaria. Pode abrir a tela, por favor. E fez esse rei Jorão, filho de Acabe, o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, no seu pecado, na sua idolatria, porém não como seu pai, nem como a sua mãe. Porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Traz a tela. Então, Jorão foi um bom rei? Não, não foi. Mas ao menos ele não foi tão mau, tão perverso quanto o seu pai Acabe e como a sua mãe Jezabel. Então ele foi um mau rei, mas não tão perverso, não tão pagão, não tão idólatra quanto os seus pais. Passa a tela, por gentileza. Aí o texto diz: contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, que você deve lembrar que Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte, filho de Nebate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles, ou seja, não se apartou da idolatria. Traz a tela. Não se apartou do paganismo. E eu já disse aqui em outros programas, o que é de se esperar de uma nação cujo rei é mau, perverso? Vai esperar o quê? Bênção, vitória, prosperidade? Claro que não. Porque quando Israel estava sendo reinada, governada por um rei mau, pagão, idólatra, qual era a tendência da nação? Irem tudo para a idolatria. Quando era um rei bom, temente, piedoso, qual era a tendência? A chegar-se a Deus. Os bons reis traziam a nação para perto de Deus. Os maus reis conduziam a nação para o paganismo, para a idolatria. E é de se esperar o quê? Bênção para alguém que está fora do projeto de Deus? Claro que não, castigo, juízo. Abre a tela mais uma vez, por favor. E o que aconteceu? Naquele período do reinado do rei Jorão, Mesa, rei dos Moabitas,
era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Deixa eu explicar. Nos tempos bíblicos, houve ocasiões em que Israel pagou tributo a outras nações e houve épocas em que outras nações pagaram tributos a Israel. Geralmente ocorria assim, aquela nação mais forte, mais poderosa, dominava sobre outra nação e para que não invadisse, não destruísse, não castigasse, aí exigia impostos, tributos. Aí aquela nação mais frágil pagava impostos, pagava tributos, seja prata, seja ouro, seja animais. Então, houve períodos em que Israel foi dominado, pagou tributos a outras nações. Mas houve períodos em que outras nações estavam pagando tributo a Israel. Como nesse caso, um rei chamado Mesa, que era o rei dos Moabitas, que durante o reinado de Acabe estava pagando impostos, pagando tributos em animais. Volta a tela mais uma vez. Quanto ele pagava? 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros de sua lã. Anualmente era o tributo pagado por Mesa, rei dos Moabitas. Passa a tela, por favor. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Como quem diz assim, eu não vou mais pagar impostos. Traz a tela. Eu não vou mais pagar tributo, não. Acabe morreu, eu havia feito um acordo com ele, mas já que ele morreu, não vou mais pagar impostos, tributos. Se rebelou, simples assim. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Como que diz assim, ele não quer pagar impostos, não? Nós vamos invadi-los. Nós vamos guerrear. Nós vamos destruir essa nação. Já que ele se rebelou, já que ele não quer pagar impostos, nós vamos lá guerrear contra eles. Aí passou em revista o seu exército, viu a grandeza, a quantidade de soldados, de armas. Abre a tela, por gentileza. Pode passar o texto. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, né? Nessa época havia uma aliança entre o reino do norte e o reino do sul. Ele manda consultar o rei Josafá, dizendo assim, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Traz a tela. Josafá, ele foi um dos bons reis de Judá, mas ele fez aliança com Israel. Ele foi à guerra contra a Síria junto com Acabe e agora estava entrando numa guerra contra os Moabitas junto com o rei Jorão. Detalhes, nós vamos perceber aí que Josafá repete o que ele havia dito a Acabe em outra ocasião, que o seu exército, os seus cavalos, era como se fosse de Israel. Então, estava se reunindo ali 3 reis, 3 nações, uma coligação, uma união de reis, para quê? Para guerrear contra os Moabitas. O rei de Israel, Jorão, Josafá, rei de Judá, e se reuniu também com outro povo contra a nação, que foram os amonitas. Passa o texto, por favor. Aí ele disse, por que caminho subiremos? Qual é o caminho que nós vamos subir, que nós iremos? Aí ele diz assim, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu quem? O rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, e o rei de Edom, o rei dos Edomitas. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Aí eu vou fazer aqui algumas perguntas. Em alguma ocasião, Jorão ou Josafá perguntaram a Deus? Em algum momento eles consultaram algum profeta do Senhor para saber se era a vontade de Deus, se era o tempo de ir à guerra, de ir à peleja? Você sabe disso, nós já falamos sobre isso aqui. Que era comum os reis, antes de ir à guerra, fazer o quê? Consultar ao Senhor. Vamos consultar o profeta? Ora, Elias já tinha sido levado ao céu, mas Eliseu já estava na terra. Eliseu já estava exercendo o seu ministério. E o que era de se esperar
principalmente do rei Josafá. Vamos consultar ao Senhor. Vamos saber se Deus está nesse negócio. Vamos saber se é tempo de ir à guerra. Vamos pedir a Deus estratégia. Perguntar ao Senhor como é que a gente vai para essa guerra. Mas o que foi que fizeram? Saíram, se reuniram, juntaram os exércitos e foram para a guerra sem consultar ao Senhor. E qual é a tendência? Dá errado. Guarde esta frase. Guarde esta frase. Se tiver com papel e caneta, escreva. Quem não ora antes, com certeza vai ter que orar depois. Porque às vezes o projeto dá errado porque não consulta a Deus, não perguntou ao Senhor. Não pediu uma direção, não pediu uma orientação. Às vezes os planos, os projetos na mente humana são bons, são favoráveis, mas está fora do propósito divino. Às vezes não é o tempo. Então não consultou a Deus antes, vão ter que consultar depois. Porque vão aqueles 3 exércitos caminhando no deserto, aí daqui a pouco faltou água. Como é que o exército vai vencer uma guerra se eles não têm água para beber? Nem para eles, nem para os animais. Passa o texto, por favor. Aí diz assim, pode passar a tela, por favor. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Aí eu pergunto, quem foi que disse isso? Foi um profeta de Deus? Não. Quem estava dizendo isso era Jorão. Aí eu pergunto, foi Deus que montou aquela cilada, aquela armadilha? Não. Mas ele estava culpando quem? A Deus. Aí veja, ele não ora, não consulta a Deus, não pergunta a Deus se era para ir à guerra, aí quando dá errado, coloca a culpa em quem? Em Deus. Não acontece isso muitas vezes? A pessoa faz o seu plano, faz o seu projeto, não ora, não consulta a Deus, não pergunta a Deus se é a vontade deles, aí faz, quando dá errado, diz assim, é Deus me provando, é Deus me castigando, foi Deus. A pergunta é, será que foi Deus mesmo? Ou foi porque o seu plano estava errado? Por que não consultou antes a Deus? Por que não consultou antes o profeta? Passa a tela, por favor. Aí Josafá diz assim, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Traz a tela. Isso me faz lembrar que, noutra ocasião, quando o rei Josafá, junto com Acabe, estavam indo para uma peleja contra a Síria, que foi exatamente aquela ocasião em que o rei Acabe morreu, Josafá disse assim, não tem aqui um profeta de Deus para que possamos consultá-lo. Mandou chamar quem? Isso, muito bem, Micaías. Josafá deveria ter consultado o profeta antes. Josafá deveria ter mandado chamar Eliseu antes de ir à guerra. Antes de dizer a Jorão, eu vou, perguntar assim, eu vou consultar a Deus. Antes de dizer sim ao rei Jorão, ele deveria primeiro consultar ao Senhor. Abre a tela. Aí respondeu um dos servos do rei de Israel e disse assim, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Já falei sobre isso. Eliseu era servo. Eliseu era um discípulo, era um aluno de Elias e estava profetizando. Passa a tela, por favor. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Vamos lá, nós 3, vamos consultar o profeta, vamos saber qual é a vontade de Deus. Passe a tela. Aí disse Eliseu assim ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Por que Eliseu tratou assim o rei Jorão? Por causa da sua rebelião. Traz a tela. Por causa da sua rebeldia, por conta do seu paganismo, por conta da sua idolatria, pelo fato dele não ser um bom rei, pelo fato dele estar conduzindo a nação para distante de Deus. Nós já dissemos aqui, ele não foi tão mal quanto Acabe e Jezabel, mas não foi um bom rei. Ele está registrado entre os reis maus que seguiram o exemplo de Jeroboão. Abre a tela mais uma vez. Porém, o rei de Israel lhe disse assim, não,
porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Veja, mais uma vez ele estava culpando a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus projetos. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Não culpe a Deus por algo que Deus não foi consultado. Primeiro, você tem um projeto, você tem um plano, você está pensando em fazer uma viagem, mudar de emprego, não sei. Consulte a Deus, vá orar, peça a Deus uma direção, uma orientação. Não vá se atrever a fazer as coisas sem consultar a Deus e depois, além de não consultar a Deus, agora estava colocando a culpa em Deus por um projeto que deu errado. Volta a tela mais uma vez. Mas Eliseu, pode passar a tela, por favor. Aí disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Como quem diz assim: olha, Jorão, eu vou responder, eu vou falar aqui por causa de Josafá. Porque se não fosse a presença de Josafá aqui, e nem para você olharia. Porque ele não merecia que Deus falasse com ele, que Deus desse aquela direção. Passa a tela, por favor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Como que diz assim? Traga um tocador aí, um instrumentista. E sucedeu que tangendo o tangedor, ou seja, quando o tocador estava tocando ali a sua harpa, possivelmente, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Pode passar o texto, por favor? Fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Como que diz assim? Deus vai mandar água, Deus vai mandar fartura, Deus vai mandar abundância. Que coisa interessante. Traz a tela. Era de se esperar que as águas viessem através das chuvas, não é? Que houvesse uma chuva torrencial, para que eles acumulassem as águas, mas Deus diz ao profeta que eles fizessem covas, que eles começassem a cavar a terra. Como que diz assim? Deus vai mandar água. Esse deserto vai se encher de água, que vai dar para você beber água e também os seus animais. E Deus ainda promete que eles iriam vencer a guerra. Abre a tela mais uma vez, veja o que o texto diz. E ainda, pode abrir a tela, por favor. Isto é pouco aos olhos do Senhor. Olha, manda água, ainda é pouco. Deus vai fazer mais. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Traz a tela. Então Eliseu é usado por Deus não só para profetizar a abundância de águas, que Deus iria fazer com que derramasse muitas águas naquelas covas. Qual era a função dos homens? Cavem, não é? Façam aí uma espécie aí de cisternas, faça aí seus poços para juntar as águas, que eu vou mandar muita água, água com fartura. Isso é pouco para Deus. Deus vai dar vitória a vocês sobre essa guerra. Deus vai entregar os moabitas das mãos de vocês. Eles estavam pedindo somente água, mas Deus estava dizendo: eu vou fazer mais, eu vou entregar os moabitas em vossas mãos. Passa a tela, por favor. Aí diz: e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, quando os sacerdotes estavam oferecendo as ofertas ao Senhor, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Deus fez com que derretessem as geleiras e viesse ali muitas águas, não de chuva. Traz a tela. Porque Deus age de forma que nós não esperamos. Nem sempre a bênção, a vitória vem pelos meios convencionais. Que coisa interessante. Eles poderiam cavar o solo e encontrar água lá embaixo, sim ou não? Sim, mas Deus disse: não, não é por aí que eu quero mandar água. Eles poderiam fazer as covas, os poços, e Deus mandar chuva
bem forte para encher. Não poderia? Sim, mas Deus disse, não, eu não quero também mandar através da chuva. Eu vou fazer com que as geleiras se derretam e venham as águas e cheguem aqui para encher esses poços d'água. Deus disse, através de Eliseu, e Deus fez. Volta o texto mais uma vez. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pode passar o texto, por favor. Ouvindo, pois, os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, olha, chegou a notícia, aí vem 3 reis agora, vem o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. Que foi que fizeram? Convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Vamos para a guerra, vamos para a batalha. E levantando-se de madrugada, no amanhecer do dia, e saindo o sol sobre as águas, a água, quem sabe assim, por conta do amanhecer do dia, né? Estava como que cor de sangue. E viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Aí fizeram uma dedução errada. Como que diz assim, eles começaram a lutar entre si, está cheio de sangue essas águas. Mas não era o sangue das águas, não era sangue. É porque o dia estava amanhecendo, eles olharam assim, a água como que meio avermelhada. Passa o texto mais uma vez, por favor. Aí disseram, isso é sangue, certamente que os reis destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Como que diz assim? A gente não precisa nem lutar, eles já guerrearam entre si, pensaram consigo que os 3 reis, os 3 exércitos haviam lutado entre si, pensaram que ia buscar só a presa, os despojos da guerra. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, pensando que ia buscar só os despojos, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Que coisa extraordinária. Deus se utiliza do profeta Eliseu para dizer assim, vou mandar água. E para dizer, eu vou entregar os moabitas em vossas mãos. A misericórdia de Deus não foi consultado antes. Mas quando foi consultado por causa de Josafá, Deus reverteu a situação. O que era de se esperar daqueles 3 exércitos? Que morressem por falta de água, que ficassem fragilizados no deserto, que fossem destruídos pelos moabitas. Mas Deus o que é que faz? Deus reverte a situação. Deus muda o quadro. Deus muda o cenário. Deus é especialista em mudar a situação. Talvez você esteja se sentindo hoje como o rei Jorão, como o rei Josafá. Talvez você esteja dizendo, é o fim da minha vida, eu vou perecer, eu vou morrer. Mas eu quero te dizer que Deus tem saída, que Deus tem solução, que Deus tem resposta. Consulta a Deus, busque a Deus, ore a Deus. Deus é poderoso para fazer milagres, coisas extraordinárias. Para mandar chuva, mandar água, para suprir necessidades, para prover o necessário. E aqueles 3 reis, embora que haviam errado porque saíram sem consultar a Deus, mas a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus é tão grande que fez com que Deus usasse o profeta para dizer assim, eu vou mandar água. E eu vou entregar os moabitas em vossas mãos. E nós aprendemos 3 grandes lições nessa história. Primeira lição, não faça projetos sem consultar a Deus. Não execute projetos sem perguntar qual é a vontade do Senhor. Segunda lição, não culpe a Deus por algo que Deus não provocou. Não há registro que Deus mandou juízo, ou Deus mandou castigo, ou Deus mandou a seca. Não, aquilo foi um projeto humano que deu errado, que Jorão colocou culpa em Deus. Não culpe a Deus quando você não tem certeza que isso provém de Deus. Terceiro, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que você não veja saída ou solução, eu quero dizer que Deus está pronto para fazer milagres, para mudar o quadro, para mudar a história e fazer com que a vitória seja alcançada.